Ezequiel, Jeremias. Ezequiel, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. E o verso de número 30. Amém? Louvado seja Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30, está escrito assim: Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por toda essa terra. Amém? Louvado seja Deus. Podeis tomar o seu assento, adorando o nome de Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial nesse texto, a qual Deus, através do profeta Ezequiel, faz aí uma declaração: eu procurei alguém para que estivesse na brecha. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que estar na brecha, isso é, para quem não fugiu lá da escola, brecha, muro, buraquinho, aonde se espia, aonde se observa. Estar na brecha quer dizer estar atento, estar vigilante, estar observando os acontecimentos, estar observando o dia a dia, estar observando a peleja, as estratégias do diabo para com a vida daqueles que querem morar nos céus. Diante disso, eu me lembrei lá do primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, quando o povo de Israel, agora recém-formado ministério monárquico, pois o povo vivia no sistema tribal, vivia entre tribos, eles pediram a Deus um rei, e Deus lhe deu um rei, Deus lhe deu Saul. No segundo ano do reinado de Saul, ele sai à peleja contra os filisteus. Diz a Bíblia Sagrada que os filisteus prevalecem contra Israel, fazendo com que Israel se escondessem na rocha, ficassem ali para a região de Efraim, aonde havia muitas montanhas íngremes, altas, havia muitas cavernas. O povo estava agora refugiado, o povo estava escondido, porque não tinha mais forças para lutar, não tinha mais forças para sair à peleja. O rei de Israel estava ali com os, entre aspas, líderes do ministério sacerdotal, estava ali com aqueles que estavam enganjados em buscar a presença de Deus, mas isso não lhes dava força. Diante disso, dessa situação, o capítulo 14 descreve que Jonatas, ele não estava no meio daqueles que estavam escondidos. Jonatas se levanta e se coloca na brecha. Diz as Escrituras que ele e o seu escudeiro, eles, ao invés de ir para a caverna se esconder, ele vai para o penhasco, ele vai ali para as regiões montanhosas, e eles começam a observar. Não se conformam com a situação de estar escondido. Quando o profeta Ezequiel fala que Deus procurou alguém para estar na brecha,
trazendo aí a hermenêutica do texto. Deus está procurando alguém que esteja como Jonatas, né? Filho de Saul, que não esteja com a maioria escondido, que não esteja com medo dos gigantes, porque uma coisa é certa: todos os dias derrubamos um gigante. Aleluia. Todos os dias tem uma luta diferente. Todos os dias tem algo a ser vencido. E o interessante, segundo o Salmo de número 30, o choro pode estender a noite inteira. Isso é, tem lutas que passam de um dia, passa de uma semana, passa de um mês. Tem situações que cercam a vida de alguém e faz com que esse se comporte como os soldados de Saul se comportaram nessa situação. Ao invés de sair para a peleja, vão para as rochas, vão para as cavernas, vão se esconder, com medo de perder a guerra, com medo de perder a batalha. Mas Deus está procurando nesta noite alguém que lute contra a maioria, que não fique se escondido, mas que se apresente perante o Deus de Israel, pois o Deus de Israel é poderoso para vencer a batalha, se ele encontrar no seu coração um pouco só de coragem. Aleluia. 14:6 de Samuel, Jonatas diz: olha, este povo saberá que o Senhor Deus de Israel, ele vence a peleja, ou com muitos ou com poucos. Aleluia, louvado seja Deus. Se ele encontrar alguém com coração corajoso, Deus investe. Aleluia. 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 Jonatas subiu, olhou pelo desfiladeiro, viu 2 soldados, um de costa para o outro, e ele disse ao seu escudeiro: nós vamos subir, nós vamos passar por eles. Se eles olharem para nós e nos chamarem, entenderemos que Deus nos deu a vitória. Se eles nos chamarem, pedir para ficarmos aí e vir até nós, então é melhor nós corrermos, porque Deus não nos deu nas mãos. E diz a Bíblia que eles sobem. Um texto bem interessante. Diz a Bíblia que eles vão engatinhando para subir como gato, subindo uma fenda, uma rocha alta. E quando eles aparecem entre os 2 soldados ali, os 2 soldados zombam deles, dizendo: olha aí, os israelitas, agora eles estão saindo da caverna, estão saindo dos seus esconderijos, estão aparecendo, vem até nós e nós daremos uma lição em vocês, desafiando eles. Diz a Bíblia que quando Jonatas ouve esse desafio, ele diz ao escudeiro: Deus já nos deu o sinal que nós precisávamos, a vitória é nossa, vamos, aleluia. E ele sai. Diz a Bíblia que Jonas sai na frente. Jonas vai colocando os soldados no chão com a sua espada, e o seu escudeiro vai atrás matando eles. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nessa primeira peleja foram mortos apenas 20 pessoas. E quando eu lia o texto, eu dizia: Deus, mas só 20? Sansão com uma queixada, não sei se a de jumento, a parte maxilar do jumento, ou se uma fenda que também leva o seu nome, ou o que era. Eu só sei que ele, com uma ferramenta, matou 1000 pessoas, e isso é digno de alguém ficar admirado. Mas 2 matar 20 não é tanta admiração. Aí o Senhor me fez entender que a admiração a ser colocada aqui, ou que o mistério a ser desenrolado aqui, não é um número de pessoas que foram mortas, mas aquele que se levantou contra a expectativa, ou contra aquilo que estava todo mundo acontecendo, todo mundo com medo. Ele disse: não, peraí,
Nós não podemos nos posicionar como os outros. Aleluia. Vamos, o escudeiro disse, vamos. Glória a Deus. Aonde o Senhor for, eu vou. Eu vou ser a sua sombra. Olha, e saíram sem medo de pelejar. E Deus lhe deu vitória. Esse acontecimento, diz a Bíblia, que Deus fez a terra tremer. Olha, o povo todo ficou com medo. O exército dos filisteus ficaram com tanto medo que começaram um a brigar com o outro. Saul começa a observar e ver o motim entre eles, chama ali os líderes religiosos, chama ali para trazerem a arca de Deus para eles orarem. E quando eles vão orar, aí acontece uma situação inesperada. Saul nem ora, deixa esse negócio de lado, vamos sair para brigar. E quando sai a peleja, não precisa eu nem pelejar, porque Deus já estava pelejando por eles. Aleluia. Louvado seja Deus. Procurou Deus alguém para estar na brecha. Sabe o que me chama muita atenção aqui, irmãos? Saul, quando percebe, ele diz: espera aí, quem é que fez isso? Conta o povo. E começaram a enumerar. Quando terminou de contar o povo, disse: e aí, está faltando alguém? Ele disse: está faltando Jonatas e o seu escudeiro. Saul pôde entender que tinha alguém ali que não era como a maioria. Posso contar um segredo do céu para você? Ser crente não é ser como a maioria, é olhar diferente, é ver as coisas diferentes, é entender que nem tudo aquilo que alguém diz não dá, não é que não vai dar. Eu lembro de um cidadão que ele sempre dizia: alguém não dá, e espera aí, eu não tentei ainda para dizer. Depois que eu tentar, se eu não conseguir, então eu digo que não dá, mas enquanto eu não tentar, ainda há uma esperança. Precisamos estar na brecha, precisamos levantar. Tem situações, e isso é uma grande verdade, que a gente olha para o inimigo, como no caso aqui, era invencível, não tinha como vencer, não tinha como sair, já estavam cansados, já estavam fadigados. A melhor coisa ali era se esconder aos olhos de alguém. Mas esse Jonas se levanta e diz: não, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus faz coisas diferentes. Ele diz: eu acredito que Deus vence e peleja, ou com muitos, ou com poucos, ou com muitos, ou com poucos. Como dizia alguém, eu e Deus já somos a maioria. Olha, louvado seja Deus. Se coloca na brecha. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Não fique cambaleando na fé. Porque eu descobri uma coisa, que para que o milagre aconteça na minha vida, eu preciso ter convicção de que ele vai acontecer. Aleluia, Jesus. O escritor Eusebeus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova. Eu acredito, eu tenho certeza que ela existe. Se eu ficar, será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu vou ter dificuldade. Mas a partir do momento que eu faço como Jonatas, não me precipito, aguardo em Deus uma resposta, um sinal de Deus. Deus me deu o sinal, é positivo, vamos embora.
Vamos embora, porque Deus está na frente. Deus coloca por terra. Deus abate. Quando Ele abate, a vitória é certa. Louvado seja Deus. Porque pela vitória daqueles dois, Deus fez com que o Israel vencesse a batalha. Não pela espada, mas pelo medo que Ele colocou no inimigo. Porque diz as Escrituras que os filisteus ficaram com tanto medo que eles fugiram. Porque Israel percebeu que Deus estava trabalhando, saiu da caverna. Quando saiu da caverna, os filisteus disseram: agora nós vamos perder a batalha, vamos fugir cada um por sua vida. E fugiram, e Deus deu vitória, porque um estava na brecha. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim seja no nosso meio. Porque se todos cochearem, meu Deus. Lembra de Jesus quando Ele estava falando com Israel, daquelas 10 moças convidadas do noivo, as 10 virgens, que estavam aguardando o noivo chegar. Jesus disse que todas as 10 tinham lamparina. Jesus disse que todas as 10 tinham azeite. Jesus disse que todas as 10 tinham fogo. Mas somente 5 é que tinha reserva. Somente 5 que estavam esperando o inesperado. Aleluia. Somente 5 se prepararam para que, se ele não viesse no horário pontual, que era meia-noite, se ele ultrapassasse um pouco, elas não ficariam no escuro, porque elas estavam vigilantes. Esteja vigilante, esteja vigilante, porque tem vitórias que Deus coloca nas nossas mãos, só por estarmos vigiando. Só por estarmos vigiando. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos estar orando. Louvado seja Deus. Para que Deus possa estar fazendo as coisas acontecerem. Aleluias. Eu estava meditando nas Escrituras e eu me deparei com Daniel. Daniel precisava de algo da parte de Deus. E ele adentrou a presença de Deus com humildade, confessando os seus pecados e as iniquidades do seu povo, querendo que Deus lhe respondesse, querendo que Deus lhe desse aquilo que ele precisava. E o que me chamou a atenção no texto foi Deus, no momento em que ele adentrou a presença dele, Deus já gerou um milagre. A resposta veio no momento em que ele buscou o Senhor. Não demorou muito. Diz a Bíblia Sagrada que a resposta saiu do trono no mesmo dia, mas só chegou atrasada. Aí um dia alguém disse assim: não, Deus não atrasa. Não, Deus não atrasa. Deus trabalha com a nossa fé. Deus fortalece aqueles que confiam nele. Passou um dia, não veio, 2, 3, 10, 15, 20. No último dia, Gabriel desceu, chegou até Daniel e disse: homem, tu és muito desejado no céu. Olha, aleluia. O teu nome é comentado lá. Meu Deus. E eu indaguei ao Senhor, dizendo: por quê? E o Senhor me fez entender: porque mesmo no silêncio de Deus, ele permaneceu fiel. Aleluia. Glória a Jesus.
Porque mesmo que não saiu do jeito que ele queria, ele ficou na posição. Ele não desviou nem para a esquerda, não desviou para a direita. Ele permaneceu na posição do Senhor. Aleluia. Ele não voltou para trás porque Deus não lhe respondeu no primeiro dia. Na verdade, o anjo disse: olha, desde quando você assentou o coração de falar com Deus, de entender, Deus já deu a resposta dos céus, mas eu fui impedido de chegar. Mas o milagre já tinha sido gerado. Eita Deus! Louvado seja Deus. Eita Jesus! Quando eu adentro a presença do Senhor, crendo, Deus faz, Deus gera. Depois é só o tempo de chegar nas suas mãos. Louvado seja Deus, aleluia. Tem momentos que chega rápido, porque é de extrema necessidade. Lembra de Agar? Se Deus não chegasse, o filho morreria. Lembra de Abraão? Se Deus não bradasse, Isaac seria morto. Tem momentos que Deus trabalha em extrema urgência, mas tem ocasiões que Deus aguarda, que Deus permite algumas coisas não virem do jeito nem na hora que queremos. Aleluia. E isso não é para desanimarmos, Glória a Deus. porque o Senhor diz através dos Hebreus, o escritor aos Hebreus: levei o meu povo para o deserto para saber o que tinha no coração deles. Eita! Para saber se eles eram fiéis ou não, para saber se eles suportariam ou não, para que eles mesmos colocassem para fora o sentimento que eles tinham dentro de si. E isso é uma realidade, irmãos. Tem hora que dobrar o joelho, orar, jejuar, meu Deus, parece que nada resolve. Tem situações que a gente ora de manhã, de madrugada, de noite, meu Deus, só o sangue do Cordeiro, jejum o dia inteiro, e nada. Mas entenda uma coisa: o seu milagre já foi gerado. Louvado seja Deus. Deus já gerou o seu milagre. Ele está a caminho, derei, colobre, dave as súcias da sua vida. Deus já deu ordem para entregar ele nas suas mãos. Aguarde, porque por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Porque Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe que as forças são pequenas, mas persevere aí, porque Ele está trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua causa. Deus está militando ao seu favor, aleluia. Derei lomondiai comaná sobrederai, aleluia. Louvado seja Deus, a bênção veio e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Então aguarde com paciência, porque Deus está trabalhando. Fique na brecha, fique vigilante. Glória. Aleluia. Para que o nome dele seja glorificado. Estenda suas mãos, Papai dos céus. É no nome de Jesus, ó Deus, que nesta noite eu ministro sobre a tua igreja, Pai. Ó Espírito de Deus, o Senhor é aquele Pai que conhece a cada um aqui dentro. O Senhor sabe, ó Pai, da estrutura de cada um dos teus filhos. Ó Deus, a tua palavra diz, e eu bem sei disso, que o Senhor é poderoso para mudar a história, para mudar o cenário. O Senhor é poderoso, Deus, para vencer a peleja com um só apenas, pois diz a Bíblia que o Senhor mandou um anjo acabou com toda
todo aquele grande exército. A tua palavra diz que uma palavra apenas dada por ti, aquela criança foi curada, aquele demônio foi expelido, o teu nome foi glorificado. Abacuque disse: Deus, aleluia, aviva a tua obra, isso é, torna a fazer, a Deus, aquilo que o Senhor já fizera outrora. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, guarda-nos debaixo das tuas potentes mãos, meu Senhor, e dê a bênção e a vitória, em o nome de Jesus. Receba aí a tua bênção, receba aí a tua vitória. Deus está trabalhando nesta causa. Oh Deus, agora receba o renovo de Deus, receba a força do alto. Eita, Jeová, porque Deus se coloca de pé nessa obra. Aleluia, porque Deus tem visto as tuas lágrimas, tem ouvido o seu clamor. Não é em vão a tua oração, não. Aleluia. Eita, Jeová, talvez você tenha dito: Deus, já não vale mais a pena orar. Vale sim, aleluia. E Romai coprobede vasui, antobere comanai, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, abençoe os teus filhos, Pai, em o nome de Jesus. Receba aí a bênção em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.